estou aqui hoje ansioso para mostrar para vocês o desenlace da partida contra do ano 2002, né, na Eslovênia, contra o grande mestre Gretarsson, né? Bom, como eu mencionei ali no post, né, o Gretarsson foi campeão mundial juvenil, né, no ano 1994, né? Certamente ele representa um país, né, a Islândia, com muita tradição enxadrística, né? E, inclusive, uma curiosidade, né? Uma das tantas, né, da Islândia, né, que justamente foi o país em que o Fischer, né, acabou vivendo nos últimos anos da vida dele, né, quando faleceu aí com 64 anos de idade, né? Então acho muito interessante isso, né? Acho que tudo isso deve ter contribuído a essa massificação do xadrez naquele país, né? Mas, enfim, voltando aqui para a minha partida contra o Helgi Haretarsson, né? Que é muito, para mim, muito importante, muito significativa, justamente porque essa partida foi a primeira vez, né, que consegui vencer de um grande mestre em uns Jogos Olímpicos, né? Então aqui eu queria mostrar esse jogo para vocês, né? Que justamente começou com E4 e meu adversário respondeu com E5, né? E naquela partida, que vou mostrar rapidinho só essa parte do jogo para ir logo para a parte principal, né? Eu joguei essa ideia com o cavalo em E2, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas é conhecida como abertura à lapim, né? Uma ideia bastante questionável, né? Bastante lateral, vamos dizer de alguma forma, né? Os lances naturais como o cavalo F3 seguramente, obviamente, são melhores, né? Ou outros lances, inclusive, como o cavalo C3, ou, por exemplo, o bispo C4. Provavelmente todos esses, inclusive até E4, seja melhor do que cavalo E2, né? Mas cavalo E2 tem uma coisa interessante, né? Eu jogava essa ideia e bastante, né? Porque tinha em mente sempre puxar o avanço F4 sem entregar propriamente o peão. Então, sempre brinco com isso, né? O cavalo E2 é uma forma de jogar o gambito do rei sem entregar o peão propriamente, né? E, bom, essa partida justamente começou com essa abertura e depois de muitos momentos importantes, vamos dizer, né? De muitas ideias de cada um na fase da abertura no mesmo jogo, chegamos a esta posição que eu acho muito interessante, né? No lance 25, quando acabei ameaçando a torre do meu adversário aqui com bispo G3, né? E, claro, para ele é um pouco mais difícil, imagino, tentar retirar a torre, porque, por exemplo, coisas como torre E7, seguramente cavalo F5 são incômodas, né? Já que a própria torre está ameaçada e ela não pode sair daqui porque há figura de checkmate aqui com a captura em G7. Então, para ele é um pouco difícil tomar uma decisão aqui, né? E certamente ele me surpreendeu jogando o cavalo G5 na época. Eu capturei a torre, né, em C7, né? Que parece um lance bastante natural, né? E aqui meu adversário capturou também com o bispo, né? É muito interessante. Eu me lembro naqueles anos, né? Uma das ideias que eu pensava contra o lance cavalo por F3, ele acabou não jogando, mas que eu ia fazer se ele jogasse cavalo por F3 era simplesmente torre por e contra bispo por C7, eu tinha mente jogar cavalo F5, ameaçando o mais primitivo possível, né? Uma ameaça de mata aqui em G7, e se meu adversário defendesse, né? Lembro-me da ideia com dama G8 meio que única, assim, para defender, e eu jogaria E7. Eu me lembro que nessa partida, eu me lembro que tinha considerado uma ideia muito interessante que é dama F7, e eu pensava muito em jogar dama G6, né? Porque imaginava que se ele trocasse e eu capturasse o peão, eu estaria pronto para jogar torre E3, como vocês podem imaginar, já projetando a promoção, né? Então imaginava que em algum ponto do jogo o meu adversário ia jogar um torre E8. E aqui eu estava extremamente orgulhoso com essa posição, porque eu não tinha encontrado uma forma muito interessante de ganhar, né? Então aqui, por exemplo, é muito interessante quem quiser fazer um exercício, aproveitar o exercício, pausar um pouco esse vídeo aqui e tentar achar a solução. Mas o plano das brancas é bastante simplicinho e interessante, assim, muito, eu acredito que seja muito simples, mas elegante, né? Que é a jogada torre 3, né? E basicamente a ideia das brancas, né? Puxar a torre até a casa E6, né? Logo, né? Com o cavalo indo para D6, tentando remover o bloqueador. Então, por exemplo, se as pretas trazem o rei,
as brancas poderiam jogar torre 6. E eu não vejo exatamente o que o preto, nesse momento, pode fazer de interessante, que não seja ficar mexendo as peças aí sem fazer muita coisa. Então, por exemplo, H8 da vida, um lance como cavalo D6, por exemplo, bicho por D6, torre por D6, e não há como, né, não há como um jogador de pretas parar a ameaça torre D8. Então, simplesmente porque se ele pegar N7, obviamente, cheque, e a única maneira de jogar é torre 8, entregando a torre com o final e desenlace de checkmate, graças justamente ao peão de G6, que tiraria todas essas caças de fuga do rei das pretas, né? Então, já muito legal toda essa ideia, né? E era a ideia que eu tinha em mente na época. Me lembro muito bem quando ele acabou jogando, respondendo aqui com o cavalo G5, e bom, pensei que se eu capturasse em C7, isso provavelmente seria o desenlace do jogo, né? Mas ele pegou C7, e um momento muito interessante, porque aqui estou com uma qualidade de vantagem, mas é claro, está caindo o peão D6, e daqui a pouco ele pode criar uma espécie de fortaleza, uma posição de resistência. E, sinceramente, né, eu tinha, de alguma forma, eu sentia que esta posição se tratava de abrir, né, as defesas do Rei das Pretas. Então, excelente, né, excelente jogada aqui, foi justamente o lance torre por F6, né? Essa é uma jogada muito boa, né? Porque, obviamente, mesmo que as brancas estão entregando uma torre que vale tanto, né, por um peãozinho, obviamente, quando as pretas retomam em F6 e torre por F6, pese ao jogador de branca estar neste momento com uma peça a menos, conseguiu de alguma forma desmantelar o roque, né? Então o preto está sofrendo muito nesse momento, né? E o jogo foi interessante porque o adversário mandou aqui o torre, dama G8, aí seguiu torre por H6, cavalo H7, aqui as brancas não deveriam trocar damas porque estão atacando, né? Então jogou torre G6, dama F8, aí seguiu cavalo F5, e enfim, o ataque das brancas continuou, né? E, claro, dama B4, aí seguiu dama E2, dama por B2, e nesse momento achei um outro lance que me pareceu muito importante no jogo, né? Que bom, como claro, estava com de alguma forma, com uma desvantagem de uma peça, mas com muito ataque, e o rei das pretas estava bastante seguro. Eu podia também imaginar que meu peão não era pouca coisa, né? O motivo suficiente para o jogador de pretas ficar preocupado, né? Então aqui, claro, ao mesmo tempo, tudo isso é muito legal, mas eu não posso deixar meu rei completamente desprotegido, né? Então, lembro-me de sentir alguma espécie de alegria, né? Quando eu fiz um lance preventivo, né? Naquele momento, com a jogada G3, né? Essa jogada me pareceu muito interessante na época, porque eu sentia, me lembro muito bem, como se fosse hoje, né? Afinal, a gente nunca esquece o triunfo sobre um grande mestre. Ele é o meu primeiro grande mestre que venci numa Olimpíada, né? Mas a ideia era obter uma caça branca, justamente contando, obviamente, com um bispo de caças pretas do meu adversário, então esse bispo não me incomodaria, né? Enfim, aí joguei G3, meu adversário trouxe a torre, joguei rei G2, outro lance preventivo, né, para evitar o cheque da dama preta, que nesse momento se ofereceu em troca pela minha dama, eu recusei, né? Recusei a troca de damas com dama E3, aí continuou dama C4 e puxei uma ameaça de mata com cavalo H6, né? Basicamente, na figura com cavalo F7 e, bom, as pretas estariam em xeque-mate, né? Aí meu adversário pegou o peão com cheque e eu fugi para caça H3. E nesse momento ele já não tinha muito o que fazer, né? Aqui o Gretarsson, né? Ele capturou a minha torre em G6. Acredito que seja já um ato desesperado, né? Para tentar salvar um jogo muito difícil. E contra peão por G6, ele acabou jogando torre por E6, né? Que mesmo numa posição perdida é o último recurso dele, né? Ele queimou a última possibilidade, né? Ele tentou que eu caísse numa sorte de armadilha aqui, né? Obviamente as brancas precisam fazer um lance intermediário, nesse caso o cavalo F7, né? Para logo poder pegar a torre gratuitamente e evitar os cavalos G5, né? Lembrando que não seria uma boa ideia, obviamente, pegar F6, um lance bastante questionável, justamente pelo pulo do cavalo a G5, e a dama estaria caindo aqui pelo cheque e ataque duplo. Então, pessoal, é isso. Queria compartilhar com vocês esse pequeno desenlace do meu jogo contra o ex-campeão mundial juvenil, Helgi Haas Gretarsson.
e justamente que foi, para mim, um jogo muito importante, pois ele é o primeiro grande mestre que consegui vencer em uma Olimpíada de xadrez. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.